Então vamos caminhar para o encerramento. Eu vi que... Então, pode falar. Eu acho que talvez cabe só um esclarecimento sobre o rito de aprovação. Amanhã as apresentações estarão no site da ANEEL. Até segunda-feira é a data final para as contribuições via documentos. Durante a semana que vem nós iremos avaliar essa contribuição e esperamos que na sexta-feira a gente entregue a nota já com o quadro de análise de contribuições para o Dr. Edivaldo, que é o relator do processo. E aí a gente espera que na terça-feira a diretoria possa deliberar sobre isso, para que na quinta-feira, quando for realizado o PMO de setembro, já possa ser aplicado com a nova metodologia. Como eu sempre faço para esses temas mais complexos, embora esse não dependa da ANEEL, a resolução estará à disposição, assim, quinta ou sexta-feira anterior à data de decisão da diretoria. Vai ser uma resolução ou um despacho? Despacho? Portanto, o despacho. Se a nota técnica da SRG já estiver pronta, também a nota técnica da SRG. Se não, pelo menos o despacho que a diretoria pretende aprovar. Aliás, explicar porque eu falei pergunta portuguesa aqui. O português tem que perguntar a pergunta certa para ele responder correto. Eu tenho um exemplo. Aliás, ele sempre responde correto, dependendo da pergunta. Há uns 4, eu e o Romeu e mais um colega que eu não vou dizer o nome, porque a família dele é portuguesa, estávamos em Lisboa, íamos para um evento, estava chovendo, e esse colega foi na recepção pedir para providenciar um táxi. E demorou 5, 10, 15 minutos, o táxi não chegava. E ele foi lá na recepção saber por que o táxi não chegava. O rapaz falou, pô, você só me pediu para providenciar, já providenciei, posso chamar? A minha pergunta foi quantos inscritos? Tem inscrito para tudo, para falar, só para presente, então a pergunta tem que ser precisa. Bom, eu vi que do ponto de vista técnico, etc., acho que ninguém teve qualquer questionamento. Eu, infelizmente, não tive no workshop, aquele que foi realizado no Ministério, mas a SRG me mandou a apresentação que foi feita lá, e eu só com base na apresentação, quando proferi o meu voto para a abertura da audiência pública, eu sempre gosto de correr alguns riscos, e se vocês forem ver lá, eu escrevi que a mudança não teria efeito sobre a tarifa, ou seja, não aumentaria a tarifa. Eu digo isso porque uma das grandes preocupações que eu tinha quando o modelo ia ser feito, era de como a expectativa era que a tarifa fosse aumentar, a coisa não fosse feita da maneira que foi feita. Ou seja, para mascarar o aumento de tarifa. Por que não tem aumento de tarifa? Está escrito no meu voto. Porque como vai antecipar a geração térmica mais barata, pode até parecer que vai aumentar o custo da térmica. Não, mas vai deixar de despachar a térmica mais cara. O que vai acontecer é que o valor do CMO e do PLD vai ser mais reais, no caso os dois, e os custos melhores repartidos. Ou seja, melhor alocado entre todos. O principal questionamento, eu vi que é a transparência no processo e como isso vai ser feito de agora em diante. Eu acho que os resultados são tão bons que talvez vocês, todos nós, devêssemos esquecer o passado e olhar para frente, para que de agora para frente ele seja transparente. Muitos aqui sabem o quanto eu fui crítico, até hoje sou, desde a criação da CEPAMP. Por isso que eu acho que o time de vocês de pedir a transparência era quando foi criada a CEPAMP lá atrás. Para mim, das principais mudanças institucionais no setor elétrico, depois da Lei 10.848, foi aquela resolução que criou a CEPAMP. Porque foi ali que acabou a transparência. Porque a atribuição de fazer tudo aquilo sempre foi da ANEEL. Com a criação da CEPAMP, deixou de ser da ANEEL. A lei e o decreto ainda atribuem aquilo à ANEEL. Mas hoje é a CEPAMP que faz. Naquela época ninguém reclamou. Então a não ser eu, na ANEEL, e mais uma pessoa que já não é mais da ANEEL, mas não adiantou nada. Eu, por exemplo, jamais compareci em reunião da CEPAMP. A CEPAMP perdeu 2 anos e meio discutindo se ia mudar o modelo de despacho centralizado para oferta de preço, e aquilo não levou a nada, quando a CEPAMP foi criada com objetivos bem definidos, que era fazer isso. Então eu acho que nós perdemos tempo. Ainda bem que o resultado foi bastante interessante, bastante consistente, eu acho que todos nós ganhamos com isso.
mas eu acho que de agora em diante a gente deve pensar em transparência para frente, mas vai ser difícil. Vai ser difícil, porque é da natureza política dessas decisões. Eu não estou falando isso só agora não, no ENASE, de 2, 3 anos atrás, eu falei isso publicamente quando usei aquela metáfora de que o ONS e a CCE ficaram brigando como se estivessem dentro de uma jaula, lembra disso? Foi por causa disso. E não se chegou no resultado que poderia ter chegado tão brilhantemente quanto esse aqui. Eu acho que, seja lá como for, a gente andamos para frente, acho que perdemos tempo, mas andamos para frente. E para mim, quando o resultado é bom, eu costumo esquecer o que aconteceu para trás e olho só dali em diante. Como disse que das mudanças institucionais mais relevantes para trás foi a criação da CEPAMP, eu diria que isso que foi feito aqui e apresentado foi das mudanças mais importantes para efeito da formação de preço no sentido positivo. Ok? Então, como ninguém quis mais falar, está encerrado e o próximo rito nosso é tal como foi dito aqui pelo Fernando. Eu vou tentar organizar com a SRG para que no dia da reunião da diretoria seja feita de maneira em 15 minutos. Lá não tem um tempo definido, mas eu acho que 15 minutos é razoável para fazer uma apresentação para que todos os diretores estejam nivelados quanto ao algoritmo e quanto aos resultados já alcançados, para ficar todo mundo confortável. Eu confesso, como relator, estou bastante confortável com os resultados. Ok? Um abraço a todos, muito obrigado.